Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Bem-vindos ao projeto Construindo o Mapa Verso. E agora, então, nós vamos para a nossa quarta aula da semana 5. Vamos, então, agora finalmente abordar a temática relativa à questão da inovação, que é algo importante. A gente vai usar indicadores relativos à questão da inovação, mas antes de usar esses indicadores, é importante a gente entender questões muito pertinentes sobre a inovação. Então, vamos falar um pouquinho aqui, pessoal, lembrando que essa apresentação foi gentilmente cedida pelo professor Edmundo Inácio, com o qual eu tive a possibilidade de, durante 2 anos, fazer parceria, trabalhar em conjunto em uma disciplina inovadora, e também junto com o professor Cristiano Morini, que eu já mencionei em aulas anteriores. Se você não viu a aula anterior, vale a pena conhecer um pouquinho do histórico, do que a gente já fez, e que inspirou para grande parte do que eu estou fazendo agora nessa disciplina. Então, o que a gente vai falar agora, pessoal? Vou falar sobre inovação, mas antes da inovação, vou falar de gestão da inovação, tá? Então, vamos a ela. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, pessoal, qual que é a ideia? Isso aqui foi retirado um material de uma disciplina que a gente fez aí inovadora, tá? E aí o que a gente vai falar é sobre inovação, mas visto como um processo de gestão. Quando a gente fala de inovação, parece que a gente vai falar de gênios, né? É alguém que teve uma ideia brilhante e aí muda o mundo. Isso é legal, isso é bacana, isso existe. Mas a gente também pode pensar isso como um processo de gestão, principalmente para melhorar as organizações, tá? Então, a ideia aqui, pessoal, é a gente entender esses conceitos fundamentais da gestão da inovação, tá? E isso dentro do contexto da administração, né? Então, a ideia é a seguinte, pessoal, vamos entender qual é a importância da inovação, né? Então, você tem aí um Global Innovation Index, certo? E esse Global Innovation Index, ele leva em consideração coisas como, por exemplo, ambiente político, ambiente regulatório, ambiente de negócios, capital humano e pesquisa, educação, educação no setor terciário, é, pesquisa e desenvolvimento, enfim, tem, digamos assim, vários aspectos, várias dimensões, e cada dimensão você tem que levar em conta um aspecto específico, como, por exemplo, infraestrutura, sofisticação do mercado, sofisticação do business, né, de, enfim, fazer negócios, conhecimento e tecnologia, né? Os outputs ou produtos e os produtos criativos, né? Enfim. Então tem uma série de aspectos para você calcular, por exemplo, esse Global Innovation Index, tá? Então, inovação, pessoal, ela pode ser medida, ela é medida, na verdade, através, pelo menos esse Global Innovation Index, através desses várias dimensões com vários indicadores. E aí, o que a gente pode fazer aqui, pessoal? A gente pode eventualmente aqui fazer calcular um score, quanto é que está, digamos assim, em termos de como é que a gente está em relação ao mundo, né? Vamos colocar assim. E aí você tem, por exemplo, aqui a Suíça, Suécia, Estados Unidos, Reino Unido e vai embora, né? Tem vários países aqui. E aí você tem um pulo aqui da Noruega. Aí você tem ali numa. Isso são dados de 2020, né? Você tem ali África do Sul, Armênia e aí depois vem o Brasil, tá? Enfim. Então você tem qual é a posição no ranking que a gente está ocupando, certo? Eu acho que, enfim, está aqui marcado, tá? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal? A gente pode ver, aqui tem esse gráfico aqui, que é a questão do que ele faz uma classificação, né? E a gente vê a posição do Brasil aqui, em que grupo que a gente está. Enfim, eu não vou fazer uma análise mais aprofundada aqui, mas é só para a gente ver como é que está a nossa performance é, é, no mundo, tá? A gente poderia aprofundar aqui, eu não vou fazer isso, certo? Aqui a gente tem uma questão, pessoal, de como é que está a relação entre inovação e desenvolvimento, né? O quão inovador é a nossa economia e como é que está o nosso desenvolvimento. E a gente tem aqui, a gente está embolado aqui dentro desse cluster aqui, vamos falar assim, tá? E aqui você vê que a questão da inovação é algo interessante, é algo importante. Você vê quem que são os líderes da inovação,
né? Que isso aqui é a classificação que está aqui, tá, pessoal? Aqui você vê quem que são os caras que estão performando um desempenho acima das expectativas, performing at expectation for level of development. Então, seria o amarelinho, a gente está performando de acordo com o nosso nível de desenvolvimento. E aqui teria o laranja, que é uma situação não muito legal, porque você está performando abaixo do seu nível de desenvolvimento, em questão da inovação. Certo, pessoal? Muito bem. E aí você pode ter um raio-x, né? Dentro daquelas dimensões que eu havia mencionado, você pode fazer um raio-x, né? De como é que o Brasil está, como é que estão os top 10, como é que estão upper middle income, então seria o que seria os países que têm um rendimento um pouquinho acima do meio, né, dos 50%, e a América Latina e o Caribe. Então você começa a perceber aqui, pessoal, que você tem aqui, digamos assim, uma pontuação muito boa em instituições, né? O Brasil aqui, em relação ao Creative Outputs, você vê que ele não está muito legal, né, em comparação com os demais, mas em relação a capital humano e pesquisa, ele se sobressai. Por exemplo, em relação à América Latina, né, ao Caribe, então ele tem um destaque bacana aqui. Questão de infraestrutura, ele é um pouquinho melhor, ele é muito, talvez aí em sofisticação de negócio também ele se sobressai, né? Agora, realmente esse Creative Outputs tem alguma coisa aqui que não está legal. É claro que você poderia voltar aqui nos indicadores, né? Do Creative Outputs e tentar Online Creativity, Creative Goods and Services, enfim, seriam esses aspectos aí, tá? A gente não vai aprofundar, a gente só está dando um panorama geral aqui, ok? Então, o que que acontece? Vamos analisar os líderes, pessoal. Os líderes são economias baseadas no conhecimento. Então, as economias que estão diretamente baseadas na produção, distribuição e utilização do conhecimento da informação, tá? Se o produto mais importante da nova economia é o conhecimento, então o processo mais valioso é o aprendizado. Então, o que que a gente poderia colocar dentro do destaque aqui, né? O que que a gente tem? Ó, por exemplo, Windows, toda a parte de microeletrônica, química, setor aeroespacial, né? Setor médico, setor aí do agrobusiness, mas focado na questão genômica, questão aí de economia digital, né? Aqui de novas energias ou uso de energias, né? São economias baseadas no conhecimento. Afinal de contas, pessoal, o pré-sal foi acessível devido a muito investimento em tecnologia, conhecimento, envio de pessoas para o exterior para entender e dominar uma série de tecnologias e vir aqui desenvolver algo específico para águas profundas, prospecção de petróleo em águas profundas, certo? E aí o que acontece, pessoal? Você tem várias formas de aprender. Esse aqui é o Edward Demings. E por que que ele é importante, pessoal? Porque ele foi o cara que liderou o Japão para a mudança radical na economia e que levou o Japão na década de 80 a superar os Estados Unidos na indústria automotiva. Por pouco os Estados Unidos não se viram complicados na questão automotiva, na qual eles eram líderes, porque eles aplicaram várias lições do Edward Demings, o Japão, tá? E começaram a se sobressair. E ele falava o seguinte, ele falava, ó, aprendizado por... outro detalhe, a gente falou na nossa aula lá da semana do PDCA, o Edward Demings teve bastante impacto na questão do uso do PDCA na indústria japonesa, tá? Então ele falava o seguinte, você tem a forma de aprender por fazer, ou usando, ou interagindo, né? É, E uma coisa que ele falava também, pessoal, é que você não instala conhecimento. Não é um aplicativo que você vem, instalei conhecimento, né? É algo interessante. Enfim. E aí temos aqui uma coisa importante também, pessoal, que é a pirâmide da competitividade, tá? O que que é uma vantagem competitiva? As empresas conseguem manter vantagem competitiva na competição internacional por meio da melhoria da inovação e do aperfeiçoamento, e eu complementaria aqui, contínuos, né? Você tem que estar sempre melhorando, aprendendo, se aperfeiçoando, inovando, se você quiser estar na liderança. Estar na liderança é isso, tá? A inovação, né, é a criação do conhecimento gera inovação contínua
e esta, por sua vez, possibilita a obtenção da vantagem competitiva. Então, quando você gera conhecimento, você, através daquele novo conhecimento, pode gerar uma novidade, uma inovação, e isso vai te manter na liderança, tá? Bom, e aí o que que a gente tem? A gente tem também uma metáfora interessante, que é a metáfora do iceberg, pessoal, que é o que você vê na superfície, né? Ali são os ativos financeiros e físicos, mas para construir eles, você teve toda uma espécie de conhecimento tácito, profundamente enraizado nas ações e nas experiências de um ou mais indivíduos, bem como suas emoções, valores ou ideais, e portanto é difícil de formalizar e transmitir. Então, o que você vê, aquela riqueza material e financeira, ela depende de hábitos, valores, crenças, cultura organizacional e capital intelectual, tá? Senão, tudo se desfaz no ar. Aquilo não se manterá, né? Você será superado por alguém que está investindo em conhecimento, em inovação, portanto, tá? Ok, e aí, pessoal, quais são os conceitos de inovação que nós temos, né? Nós temos aí, vamos então remeter ao Schumpeter, como é que ele define inovação. Então, o Joseph Schumpeter, por que que a gente vai mencionar ele? Primeiro porque ele falou da teoria do desenvolvimento econômico, ele definiu a teoria do desenvolvimento econômico, ele tem um livro aí sobre capitalismo, socialismo e democracia, e ele fala sobre a questão da teoria econômica e o desenvolvimento de empreendedorismo, né? Então, o que que ele falava? Ele falava o seguinte: a essência do empreendedorismo está na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades no âmbito dos negócios. Sempre tem a ver com criar uma nova forma de uso dos recursos nacionais em que eles sejam deslocados do seu emprego tradicional e sujeitos a novas combinações. Tá? Então, muito bem. Então, usando esse conceito, pessoal, vamos fazer o seguinte agora. Nessa definição, a ideia de inovação não comporta ajustes contínuos, gerando mudanças incrementais. Tá? Então, o que que é dito aqui? Ó? O que estamos prestes a considerar é o tipo de mudança que emerge de dentro do sistema, que desloca de tal modo seu ponto de equilíbrio que o novo não pode ser alcançado a partir do antigo, a partir de passos infinitesimais. Então, ele está falando aqui, uma coisa que a gente já tinha mencionado em semanas anteriores, que é a inovação ela pode ser disruptiva. Tá? Então, a inovação disruptiva, por exemplo, uso de celular, celularzinho, é disruptivo, porque você combinou diversos equipamentos num único aparelho, diversos serviços num único aparelho. Então, não adianta você pegar o telefone antigo e ficar melhorando o fone, melhorar o discador. Vocês nem sabem, talvez, o que seja um telefone antigo, que só servia para fazer ligação telefônica, que é algo que no telefone novo raramente você faz. Então, não adianta eu ficar fazendo pequenas melhorias em algo se tem algo muito diferente em vários aspectos que vai trazer várias mudanças, inclusive comportamentais, tá? Então, o que que ele está mencionando aqui? Ó, adicione sucessivamente quantas diligências quiser, com isso nunca terá uma estrada de ferro, né? Então ele está falando o que que eram diligências? Eram carroças, né? Não adianta você ficar aperfeiçoando as carroças, isso não vai te dar uma estrada de ferro, é outro conceito, né? É máquina a vapor, enfim, são outras coisas que você vai considerar, certo? Muito bem. Então, isso ele fez analogia lá para o tempo dele, né, pessoal? Ó, várias carroças não te dão uma estrada de ferro. Não adianta você ficar melhorando as carroças, né? Enfim, aí tem uma dinâmica aqui que a gente vai pular, tá? Muito bem. E aí, o que que foi obtido nessa dinâmica aqui, quando a gente apresentou isso para os alunos, pessoal? Qual foi uma das principais teorias do Schumpeter para o campo da inovação e empreendedorismo? Destruição criativa, que é a inovação disruptiva, que eu acabei de mencionar agora. Então, muitas vezes, essa inovação ela surge de algo totalmente novo, que em princípio parece que não vai acontecer nada, mas conforme ela vai evoluindo, ela aborda ou enfatiza certos aspectos que nunca a inovação incremental seria capaz de abarcar. Tá? Então, justamente, o que é a teoria da destruição criativa, né? Tem um videozinho aí muito bacana, a gente vai tentar resumir ele. A ideia é a seguinte: o efeito da concorrência schumpeteriana, concorrência via inovação, sobre a estrutura de mercado vai gerar a ideia de destruição criadora, tá? A inovação produz uma contínua mutação industrial que revoluciona incessantemente a estrutura econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos.
Este processo de destruição criadora é básico para se entender o capitalismo, tá? Então, o que é a ideia aqui? Eu vou combinar materiais e forças. Isso, quando eu faço isso, eu estou produzindo algo. Agora, inovar é produzir outras coisas, como eu acabei de mencionar a questão do telefone, do celular, tá? Ou as mesmas coisas de outra maneira, combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar novas combinações, tá? Então, a introdução de um novo bem ou de uma nova qualidade de um bem é a questão principal da inovação. Ou então, introduzir um novo método de produção, abrir ou construir um novo mercado. Então, tem inovações que acabam por gerar novos mercados, que muitas vezes pareciam que não existiam, não estavam disponíveis, tá? Conquistar uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semi-manufaturados e estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, tá? Essas são as várias formas que você tem de inovar, certo? Agora, o que acontece? Você tem determinantes da inovação, né? Se a inovação é o motor do desenvolvimento, qual é o motor da inovação, né? Então, com respeito ao agente de inovação, segundo o Schumpeter, é o empresário, tá? Com respeito à lógica de operação do sistema, que determina o comportamento dos agentes, o motor fundamental é a concorrência, a busca do lucro extraordinário, certo? Isso que vai ser o motor da inovação, segundo Schumpeter, certo? Então, o que é o empresário schumpeteriano? Ele é definido por sua função de introduzir inovações. O inovador e não o administrador ou o gerente, tá? E então, pessoal, o que eu queria mencionar aqui é que você tem toda uma estrutura de como é que pode ser feita ou gerada a inovação, né? Então você tem aqui um modelo linear, né? Que seria o modelo inicial, que depois foi alterado. A gente vai ver esse modelo aqui, ó, que é ciência e invenção exógenas, atividade empreendedora, investimento inovativo em novas tecnologias, novo padrão de produção, alteração na estrutura de mercado, lucros ou perdas vindos da inovação. E isso vai realimentar a questão da atividade empreendedora ou do investimento, tá? Aqui numa segunda versão, pessoal, o que você tem de mudança? Né? Você tem ciência e invenção exógenas, aí você tem ciência e tecnologia endógenas, principalmente P&D interna das organizações, que pode trocar com essa ciência, né? Tem um ciclo de ida e volta, tá? Depois você tem o gerenciamento de investimento inovativo, novo padrão de produção, alteração na estrutura de mercado, e aí a questão dos lucros aqui, tá? Então, basicamente, entre esse primeiro modelo e esse segundo, você tem essas primeiras três etapas modificadas por questão de entendimento de como se dá o motor da inovação, a dinâmica da inovação, tá? Em resumo, a concorrência, na visão schumpeteriana, é o processo evolutivo da economia capitalista, tá? Resumindo aqui bastante. E essa inovação, pessoal, é introduzida por empresas que competem em busca de oportunidades lucrativas e extraordinárias. Então, tem que ter competição. Se não tem competição, adeus inovação. Não existe aquele ciclo que a gente acabou de ver de lucros ou perdas, enfim. Não havendo competição, acabou o motor da inovação, tá? Próxima aula, então, pessoal, a gente vai falar de conceitos correlatos e tipologias acerca da inovação, tá bom? Para que esse vídeo não fique muito grande. É isso, então agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula voltamos com mais inovações, pessoal. Um abraço e até lá. Tchau.